Pessoal, a questão de número 22 do vestibular da UFO tipo 1 é uma questão que vai tratar para nós sobre o circuito elétrico, onde nesse circuito elétrico vai ter um diodo, né? Nós, no ensino médio, a gente não trabalha muito questões que envolvem diodo, né? Então, essa aqui também é uma questão, sim, fora dos padrões que a UFO colocou nesse vestibular, ok? Mas aí eu vou resolver a questão agora, eu vou te falar o que a gente precisava saber sobre né, a funcionalidade de um diodo em um circuito elétrico. Vejam só. A questão fala o seguinte: o circuito mostrado na figura A, que é esse aqui, é montado utilizando uma fonte de tensão com diferença de potencial variável ao longo do tempo, um resistor R, né, então aqui embaixo está a fonte de tensão, o resistor R é esse retângulo aqui, ó, pequenininho, um voltímetro V, que está em paralelo com o resistor, então ele vai medir a DDP do resistor, e um diodo D, que é esse aqui, ó, esse símbolo aqui, né, uma setinha com um tracinho aqui. O gráfico da figura B indica a diferença de potencial da fonte de tensão em função do tempo. Considere todos os equipamentos ideais, ou seja, o voltímetro tem uma resistência infinita, não passa corrente elétrica por ele, e a fonte de tensão não tem resistência interna, né? Então, isso quer dizer para nós que os aparelhos, né, que os equipamentos são ideais. O que significa a diferença de potencial da fonte de tensão ter valores positivos e negativos? Que ela vai gerar uma diferença de potencial alternada. Ou seja, quando você tem uma diferença de potencial positivo ou negativo, ela vai estar para um lado e para o outro. Né? O que isso vai produzir? Vai produzir uma corrente elétrica alternada. Então, quando você tem uma diferença de potencial positivo, você produz uma corrente elétrica positiva. Quando você tem uma diferença de potencial negativo, você produz uma corrente elétrica negativa. O que é isso? O que é uma corrente elétrica positiva e outra negativa? Que ela vai ser alternada, vai girar para um lado, depois gira para o outro. Isso é o que caracteriza uma corrente elétrica alternada. E é exatamente aí que vai entrar o diodo nessa questão. Ok? E aí ele fala para nós, ó, qual gráfico representa a leitura do voltímetro ao longo do tempo. Então ele quer saber o seguinte: o que esse voltímetro aqui vai marcar? Ele vai marcar a diferença de potencial ADP de quem? Do resistor, que é quem está em paralelo com ele. O diodo, em um circuito elétrico, o que ele faz? Ele permite a passagem da corrente elétrica apenas em um sentido. Essa é a finalidade do diodo: permitir a passagem da corrente elétrica em apenas um sentido. E o sentido é determinado pelo sentido dessa seta aqui. Então ele permite aqui em cima a passagem da corrente só para a direita. Entendeu? Então, como esse gráfico está mostrando para nós que você vai ter uma corrente elétrica em um sentido, quando ela é positiva, e uma corrente elétrica no sentido contrário, quando ela é negativa, o diodo vai permitir a passagem somente de um sentido. Ou você vai ter corrente elétrica só positiva, ou você vai ter corrente elétrica só negativa. Certo? Ou seja, vai ter momento em que vai passar corrente elétrica pelo resistor e o voltímetro vai medir uma DDP, vai ter momento que não vai passar corrente elétrica pelo resistor, porque o diodo não vai permitir essa passagem da corrente elétrica, e o voltímetro não vai marcar nada. Então você tem que procurar uma resposta onde ele mostra para nós que o voltímetro está marcando uma DDP só positiva ou só negativa. Vamos ver então as alternativas? Então você vai lá. Ó, a alternativa A mostra que a diferença de potencial é só positiva. Então, essa aqui é a resposta. Porque quando a diferença de potencial era para ser negativa, é quando a corrente está no sentido contrário, o diodo não deixa passar. Essa é a finalidade do diodo. Ele só deixa passar corrente elétrica em um sentido. Então, você vai ter corrente elétrica apenas positiva ou apenas negativa. Né? Se você olhar os outros gráficos, tem positivo e negativo. Então, não pode. Né? Tem positivo e negativo. Então, também não pode. Tem positivo e negativo. Então, também não pode. Entendeu? Ah, Gustavo, mas se tivesse um gráfico que seria só positivo e outro que seria só negativo, aí os dois estariam corretos? Sim, mas ele não iria colocar isso. Tá? Então, aqui o que a gente tem que entender é isso, que o diodo em um circuito elétrico ele permite a passagem da corrente apenas em um sentido. Então, se você tem uma corrente elétrica nos dois sentidos, porque você tem uma diferença de potencial positiva e negativa, uma das correntes vai ser bloqueada pelo diodo. Não existindo essa corrente, você vai ter então somente aquelas correntes que o diodo permite a passagem, ou só as positivas ou só as negativas, ok? Por isso então que nessa questão aqui, a alternativa correta é a alternativa que está na letra A, ok? Então essa é uma questão sim um pouco mais complexa, muito pelo fato de não estudarmos no ensino médio essa parte de diodo, certinho?